E o que é que tem me feito refletir a ponto de querer estudar mais ainda sobre Daniel e Apocalipse? Sim, de fato, sempre houve guerra no mundo, sempre houve terremotos, sempre houve briga, sempre houve confusão, crise moral, existencial, isso é verdade. Mas existe um detalhe que eu não sei se os irmãos já perceberam, que só poderia cumprir agora. Quando você lê Apocalipse capítulo 12, especialmente capítulo 13 em diante, você vê que os movimentos que a Bíblia coloca ali são movimentos universais. A marca da besta não cairá num planeta, num país. Ela cobrirá todo o planeta Terra. Esse governo do anticristo, ele não será um governo de um país. Ele vai comandar o mundo inteiro. Isso é o que diz a Bíblia. As 3 mensagens angélicas também vão ter que rodar o mundo inteiro. Não é para um país, não é para um povo. Agora, quando na história da humanidade tivemos um movimento literalmente global? Nunca. Até recentemente. Nunca. Mesmo aquela história de Daniel capítulo 2, que você conta lá da estátua de Daniel, que a gente chama de os reinos universais, a gente chama de reinos universais, mas não foram, porque a Babilônia não dominou a África do Sul. A Medopérsia não dominou o Império Azteca. A Grécia não dominou na Itália. Se você olhar os mapas nem Roma dominou o mundo inteiro. Se você olhar os mapas, são sempre localizados. Chamamos de impérios mundiais, mas literalmente eles não foram mundiais. O Japão não esteve sob domínio de nenhum dos impérios de Daniel. Quando você estuda na história sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a rigor não foi guerra mundial. A Argentina participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Não. Angola participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial? África do Sul? Então a gente chama de guerra mundial, mas a rigor nenhuma delas foi guerra mundial. A partir do Covid para cá, tivemos o primeiro ensaio de um evento que foi realmente global. Porque o palestino usou máscara, o israelense usou máscara, o Irã usou máscara, o americano usou máscara, o tailandês usou máscara, o chinês usou máscara. Realmente, foi o primeiro evento da história da humanidade, desde o dilúvio até agora. O primeiro evento, eu sei, a morte de Jesus também, como fenômeno, pega toda a humanidade, mas a morte de Jesus, estou falando do evento histórico, foi em Jerusalém, numa cruz. Estou falando de algo que pega o mundo inteiro. Desde o dilúvio, que cobriu o mundo inteiro, até o Covid-19, você não teve nenhum movimento falando isso aqui foi global mesmo, 100% da população ficou envolvida. E a partir do Covid para cá, ou mesmo antes dele, com algumas coisas que estavam se desenhando no mundo, você vê que agora estamos falando de um evento mundial. Já estão falando de uma governança mundial, economia mundial. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Há muita gente boa, que eu digo no sentido de técnico, gente que sabe o que está falando que o mundo vai caminhar para uma globalização. Hoje o mundo precisa de um governo, ou uma governança, se você preferir, que controle coisas que, se não forem controladas em nível mundial, o planeta vai ser destruído. Essas coisas que eu vou mencionar são como crianças hiperativas, correndo numa casa cheia de objeto cortante e inflamável. Imagine agora 5 crianças hiperativas, sozinhas, numa casa cheia de objeto cortante e inflamável. O que é que precisa com urgência naquela casa? Respondam. Um adulto, um tutor. Pois o mundo hoje tem essas crianças à solta. Senão elas podem fazer um estrago contra si ou contra os outros. Querem saber quais são essas crianças? Internet. Quem dá uma legislação para a internet em nível mundial? O camarada pode fazer o que ele quiser com você, só hospedar o site dele num outro país onde a legislação não pega, não vai acontecer nada. Tráfico de drogas, armas e seres humanos.
Precisamos de leis não internacionais, leis mundiais. E tem que ter um tutor mundial. Quem controla isso? Economia. A economia hoje, ela é especulativa. Vocês sabem que vocês estão numa ameaça de uma bolha econômica nova na América. Grandes corporações estão vendendo ações. E é tudo muito especulativo. Precisa-se de uma economia mundial, não internacional. Inteligência artificial. Quando ela tiver realmente trabalho, quem vai controlar isso aí? E é um perigo a inteligência artificial. Os primeiros passos dela, eu posso pegar o pastor Barroso, colocar o pastor Barroso num vídeo, pregando em árabe e defendendo a guarda do domingo. E é ele, com a voz dele, com tudo dele. Quem controla isso? Imagine o perigo dessa criança Peralta nas mãos de ninguém. E por último, ecologia. Quem controla a ecologia hoje? E a briga futura vai ser pela água. Hoje, os governos estão desenhando um quadro que o mundo precisa de algo universal. Então, desde Noé até o século XXI, não tivemos outro evento mundial, nem perspectiva de evento mundial como estamos tendo agora. Ou seja, eu posso estar enganado. Ela pode chegar à fase adulta, essa criança que está aí do seu lado. Eu posso estar enganado. Mas sabe quando você vê que eu nunca vi na história pregressa tendências mundiais como estou vendo agora? E para que o Apocalipse se cumpra, a junção religiosa, governamental, tem que ser em nível mundial. Eu pensava antes assim, mas quando eu entrei para a igreja, Marcos, lá naquela época a gente estava lá assistindo os cultos de Daniel lá sobre o Apocalipse, eu falava assim, mas peraí, mas como é que vai poder controlar quem compra e quem vende? Porque hoje um traficante, qualquer dinheiro é dinheiro. Não tem muita gente que pega dinheiro sujo? Se eu tiver um pouco de dinheiro guardado na minha casa, o cara, não vou dar esse dinheiro para você, não, porque você guarda ali de Deus. Não, eu tenho dinheiro, eu compro. Só que, como estão desenhando a economia, não vai poder comprar e nem vender quem estiver fora do sistema. Porque não haverá, por exemplo, emprego para todos no futuro. As expectativas, e o Val Harari é um dos que fala sobre isso, as expectativas são que até 2050, 2030, pelo menos 35% dos empregos que hoje existem já desaparecerão. E cada vez mais a inteligência artificial vai substituindo as pessoas. E sabe qual que é a única solução viável que está sendo desenhada até agora? Para que a população não imploda? O governo se torna... Vão continuar tendo as pessoas que ganham dinheiro, não vão deixar de ter os empresários, mas eles sempre vão ter um sócio majoritário, o governo. E o governo vai controlar a economia mundial. E o que ele vai fazer com aquela maioria que não terá emprego? Bom, quando você, seja aqui na América, seja no Brasil, quando você fica doente ou tem um acidente no trabalho que lhe impede de trabalhar, você perde um membro do corpo, qualquer coisa, você fica recebendo uma aposentadoria compulsória do governo. Não é assim? Aqui na América também é. Se você tem o Social Security, não é isso? Você teve está novo ainda para aposentar, mas você teve um problema lá, o governo vai te pagar uma pensão. Da mesma maneira, o governo vai pagar uma pensão para aqueles que não têm emprego. E essa pensão vai ser tirada de quê? Do lucro daqueles 30% que vão trabalhar pelos 70%. E aí vai estar tudo controlado. Como os supermercados agora, alguns que já tem aqui na América, que você não precisa nem de cartão nem nada. Você entra no supermercado, ele já lê o seu rosto, já faz a compra ali. Eu posso estar enganado, repito. Eu não tenho a data da volta de Jesus. Mas que interessante essa novidade na história mundial, que não existia quando eu me tornei um adventista do sétimo dia. Isso é muito interessante. Só para vocês pensarem. Não se alarmarem,
não entrar em desespero, mas analisem os sinais dos tempos. Com parcimônia, com oração, com cautela, com sabedoria.